gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo, mais uma aula aqui do canal do Professor Ferreto. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui da plataforma do Professor Ferreto. Estou aqui com vocês com todo o meu amor. Tem um jeito manso que é só teu. É isso aí. Hoje, aula de sociologia para vocês. A gente vai falar sobre favela. É isso aí. Vamos passar dados, números, algumas estatísticas e vamos falar do conceito, a origem, entender o que é em sua estrutura, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, já se inscrevam aqui no canal do Professor Ferreto, porque tem conteúdo semanalmente, mas não é só de história, é de matemática, é de filosofia, é de sociologia, é de história. Essa aula, por exemplo, é de sociologia e não de história. É de linguagens, então a gente tem aí redação, a gente tem gramática, a gente tem um monte de coisa, a gente tem biologia, tem física, tem química, geografia com o professor Grotti. É isso aí. Vamos lá então começar. Já dá aquela curtida também, porque isso é muito importante pra gente, para motivar a gente também, sabe? Ver o YouTube e olhar pra gente aqui no canal do Professor Ferreto e falar assim: opa, o pessoal ele tá produzindo bastante. E a gente dá continuidade sempre a esse trabalho. Bora então começar? Eu gosto sempre de começar com um processo com definição. Definição do conceito de favela. Não é complicado, mas daqui a pouco eu passo dados para vocês. Assentamentos urbanos, onde as pessoas vivem. Qual que é a diferença, por exemplo, acho que é importante destacar aqui, de um assentamento para um acampamento? O acampamento ele é provisório, o assentamento é fixo. Então são pessoas que se assentaram, estão vivendo de maneira definitiva. De alta densidade, então você tem muita gente habitando, espaços bem pequenos, certo? O que tornam precários. Esse é um ponto importante. Então as favelas elas são precárias. Causas sociais ligadas às desigualdades, falta de oportunidades, que se atrelam principalmente à ausência de falta de oportunidades e um problema gravíssimo que a gente tem, que não é só no Brasil, a gente vai ver que a maior favela do Brasil, inclusive, a gente vai ver isso, ela está longe de ser a maior favela do mundo. A maior favela do mundo é gigantesca, bem maior do que todas as favelas que a gente tem no Brasil. Inclusive, então, isso é um ponto importante para a gente não só atrelar favela ao Brasil, tá? Agora, o conceito, agora a gente vai falar etimologicamente. Etimologicamente, o conceito da palavra favela, porque esse sim é um conceito utilizado no Brasil, tá? Então esse sim é um conceito que a gente usa no Brasil. Fora do Brasil existem outros conceitos que se utilizam, outros nomes que se dão, tá bom? Tudo começou, a gente está falando lá no século XIX. Mas foi aqui que surgiram as favelas? Não, a gente está falando da origem do termo, tá? A origem do termo aqui. Lá no Arraial de Canudos existia um morro, sertão da Bahia, que se chamava Morro da Favela. Por que existia esse morro? Por que se chamava Morro da Favela? É esse aqui que vocês estão vendo. Por que ele se chamava Morro da Favela? Por conta de uma árvore que nascia nesse morro, era abundante nesse morro, e essa árvore gerava sementes leguminosas em formato de favo. Como a gente vê às vezes agora, a gente vê um favo de mel, por exemplo, formato de favo, cheio lá de furinhos e tal. E aí, por ser abundante nessa área, essa é uma das explicações, tá? Podem acontecer outras, essa é uma explicação mais concreta que a gente tem. Eles deram o nome de Morro da Favela, por conta das árvores, da árvore, né? Da árvore que gerava essa semente leguminosa, que era chamada de favela, no caso do favo, certo? Por causa do favo, da semente do favo. Os soldados que lutaram na Guerra de Canudos, que foi uma guerra violenta, no início da República Brasileira, que vai mais ou menos ali de 1896 a 1897, esses soldados que foram para a Guerra de Canudos
foram lá batalhar contra a população de Canudos, que lutava por sobrevivência. Os soldados brasileiros que saíam do Rio de Janeiro, onde estava localizado, onde era a capital do Brasil. Lembra que em Canudos, a Guerra de Canudos, o exército brasileiro só conseguiu êxito e matou boa parte da população de Canudos, para não dizer todo mundo. Conseguiu êxito através só da 4ª investida em Canudos, porque a população de Canudos resistia bravamente, armavam tocaias, armadilhas no caminho. E quando esses soldados eles conseguem derrubar Canudos, os que retornam como heróis, pelo menos era o que eles esperavam, era o que eles imaginavam. Retornavam como heróis para o Rio de Janeiro, para a capital do Brasil, para serem recebidos com honras. Só que teve uma questão. O Brasil vivia um período de muita crise e tal. Eles não receberam o soldo. O que é o soldo? É o pagamento por prestação de serviços militares. Então, muitos deles que voltaram com honras enormes. Vocês desfilem em carros abertos, né, os Fords, os Corsos, nas ruas do Rio de Janeiro, mas não receberam pagamento por isso. Ficou tudo muito no nome. E as desigualdades, não é que as desigualdades surgiram aí, não vai achar as desigualdades surgiram aqui, não. Mas as desigualdades se atenuaram para aqueles soldados, se acentuaram para aqueles soldados. Já existia muita desigualdade, inclusive no Rio de Janeiro. O Brasil nasceu imerso a essas desigualdades construídas pelas mãos humanas, por nossas mãos. E aí eles passaram a habitar por necessidade o Morro da Previdência, que esse sim é considerado aí um dos primeiros morros conglomerados de pessoas, aglutinado, com alta densidade, o Morro da Providência. Que esses soldados rebatizaram, o Morro da Providência é esse, por uma questão de lembrança ou similaridade com o morro, a questão geográfica do que se tinha em Canudos, como o Morro da Favela. Então, a origem do termo, a gente está falando de etimologia. Etnologia. Agora você me pegou que eu vou ter que... Etnologia. É isso mesmo? Assim que se escreve? Peraí. É que às vezes dá confusão na cabeça, gente. Tá bom? Às vezes a gente confunde um pouco. Vamos lá. Como diria Faustão? Fala aí. Quem sabe fez ao vivo. Ô, louco, meu. É com temudo. É isso aí que eu tava com dúvida. Eita, nós. É brincadeira. O sujeito é professor. Enfim, opa. Etnologia. É isso mesmo, né? Acho que é. Bom, então você tem, etnologicamente falando... É isso mesmo, vai. É isso mesmo, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Então, a origem do termo não é que a primeira favela do Brasil foi, porque não dá para saber, calcula-se que possivelmente foi o Morro da Providência, entre outros no Rio de Janeiro também. Bom, vamos lá. Então vamos aprofundar. Sobre as maiores favelas do mundo, sobre essa relação das maiores favelas do mundo. No censo de 2022, o censo do IBGE realizado em 2022, o resultado está saindo em 2023, mas o censo de 2022 já dava alguns resultados, algumas coisas abertas, lá do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A gente já tem um novo número sobre o último censo de 2010, que diz que a favela Sol Nascente, localizado na Ceilândia, ou parte da Ceilândia, 35 quilômetros de Brasília, ela se tornou a maior favela do Brasil. 87.184 habitantes. Ela teve um aumento de 29,7% comparado ao último censo. Ela ultrapassou o que historicamente, a gente conhece historicamente como
a maior favela do Brasil, que agora é a segunda, que é a favela da Rocinha. Na verdade, teve um decréscimo de habitantes de 2%, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, que hoje conta com 67,199 mil pessoas. Então passou a favela das regiões das cidades satélites do Rio de Janeiro. Você tem uma questão seríssima de desigualdades sociais ali, no Brasil inteiro, não é só ali, logicamente, e de moradia também. E no mundo? No mundo, gente, a gente sabe que também existem favelas desde o século XIX. Dizem que a primeira grande, pelo menos, foi a Five Points, em Nova York, e ela era habitada lá desde o século XIX por ex-escravizados e também imigrantes que chegavam e acabavam não tendo oportunidades, e já eram muito pobres e continuavam pobres e iam habitar essa favela. Mas você também tem na Europa favelas. Então as pessoas acham que não, e isso é um absurdo, porque a desigualdade ela existe no mundo inteiro. Por exemplo, quando a gente tem a partir do século XVIII, mas principalmente século XIX, com o advento da Revolução Industrial, muitas pessoas viviam em condições insalubres. Ah, professor, você está falando que a Revolução Industrial não foi boa? Não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando que é preciso ter salubridade, tanto na sua vida, em casa, quanto no trabalho também. E não era isso que acontecia, porque a partir da Revolução Industrial vem uma ideia de pensamento de que o tempo é dinheiro e de que a gente precisa produzir. Mas, e como é que fica a nossa vida? E como é que fica a nossa condição de saúde? Vocês entenderam? Então existem favelas. Na Inglaterra, na França, existem. Na França tem bastante, inclusive. Agora, a gente precisa entender também que a maior favela do mundo é essa aqui. Vamos ver se eu consigo ler o nome aqui. Maharashtra, localizada na Índia. Eu vou mostrar umas imagens para vocês. Com cerca de 19 milhões de habitantes. Então, se a maior favela no Brasil é a Sol Nascente hoje em dia, com 87,184 mil habitantes, a maior do mundo chega a 19 milhões. É basicamente uma população de uma cidade inteira, uma megalópole. É basicamente a população de São Paulo, certo? Agora, professor, mas então você está falando que favela então não é um problema minimizado no Brasil, então quer dizer que não existem essas desigualdades como todos falam? Não, você tem que pensar também da questão populacional. A Índia tem uma população de bilhões, certo? Tem uma população de bilhões com pouco desenvolvimento. Compreenderam? Então, é proporcional também. Agora, questão de moradia, questão de desigualdades sociais no Brasil é um problema gravíssimo, seríssimo, que é estrutural de muito tempo, e não significa que a gente já tem que aceitar, não significa que, então é isso, então não tem o que fazer. Não, tem o que fazer sim. Agora, a gente vai falar daqui a pouco de políticas públicas também. Aqui, a imagem, né, a imagem da favela voltei a página só para falar para vocês, a Maharashtra. Algumas imagens, assim, às vezes você fala, isso aqui parece que a gente vê, porque ela é tão grande que às vezes não cabe, você tem que fazer um recorte, tá? Ela é tão grande que às vezes você precisa fazer um recorte fotográfico para poder pegar as suas áreas, tá bom? Bom, vamos falar de estruturas da favela agora. Então é o seguinte, você tem ausência, então não contam com planejamento urbano profissional. Dificilmente você vê em uma favela um urbanista contratado pela prefeitura fazendo uma visita para poder solucionar alguma questão de planejamento, certo? Então, as favelas elas crescem de acordo com as suas necessidades específicas. Por isso, muitas vezes, ela desafia a própria natureza. Às vezes você vê construções que são feitas pelos próprios moradores, pelos próprios habitantes, de acordo com a necessidade deles, que desafiam a natureza, se colocam em posição de risco, inclusive por conta de deslizamento. Isso acontece demais, vocês sabem disso.
né? Então há uma questão de precariedade. As ruas que não são construídas, não são projetadas, hoje em dia você até tem prefeituras que acabam catalogando, tentando fazer algum serviço ali, mas elas são numeradas, então é muito comum você ver isso. Não é só isso, numeradas por uma forma de identificação, já que a mão do Estado não está ali, certo? O que é lamentável. A ausência de saneamento, água potável e infraestrutura em geral, tá bom? Então isso é o que acontece muito. O programa 1 Habitat, que é o programa de assentamento, né? Assentamento humano da ONU, que não fala só de favela. O 1 Habitat ele fala de outros tipos de assentamento também. Ele identificou, essa é uma pesquisa de 2012, mas que hoje você já tem resultados um pouco ligeiramente maiores. Não melhores, mas maiores. 33, esse é um número muito grande. 33% da população mundial vive em favelas. 62% dentro desses 33% são da África subsaariana. Abaixo ali do deserto do Saara, a região inclusive muito pobre, certo? E 23% na América Latina e no Caribe. Geralmente as cidades maiores, Cidade do México, São Paulo, são lugares que geralmente criam-se, né? São formadas várias favelas que surgem também ao longo do tempo, tá? Isso acontece também. Vamos lá, gente. Atenção. Agora, o ponto crítico, onde que a gente precisa entender. A ausência de política pública em favela, mas não é só na favela, é na comunidade em geral, na sociedade em geral, que torna a ausência de oportunidades, um pensamento meritocrático, que é só você ir lá e fazer que você vai conseguir. Sabe? Você consegue sobreviver. Às vezes eu preciso falar isso para vocês. Eu vejo, às vezes, cara que chega no TikTok. Tem coisas interessantes ali, inclusive. Que chegam lá no TikTok e falam assim: hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu chego aqui na 25 de março, aqui em São Paulo. Eu vou sair vou comprar um chiclete e vou sair com a fortuna daqui. Aí ele mostra qual que é o lugar que você compra um chiclete por 10 centavos, aí o cara sai lá com R$150 na mão. E aí cria-se uma ideia de que é só você ir lá e fazer isso. A mesma coisa que esse cara fez. Como se todos tivessem a capacidade, por exemplo, verbal, né, oral desse cara, como se todos tivessem em suas regiões específicas condição de chegar num lugar e comprar um negócio desse tamanho, como se fosse fácil vender. Então, por exemplo, se você fosse assim, essas crianças que a gente vê nos semáforos vendendo suas balas, então elas estão ricas, porque é só você ir lá e trabalhar. Então, essa ausência é uma ausência de oportunidades. E outra coisa, vai lá e vende, mas e a escola? Recentemente, a gente estava andando aqui pelas ruas de São Paulo, uma menina pediu para comprar bala para ela poder vender. Ela deveria estar na escola. E ela estava com fome, mas a bala era para vender. Ela estava com fome. Aí a gente foi lá e comprou um negócio para ela comer. Vocês entendem? A questão da ausência de oportunidades não é uma questão de meritocracia. É só você ter, só você ir lá e fazer. Não, é preciso dar oportunidades enquanto pessoas humanas, tá? Então, essa ausência de oportunidade, essa ausência do Estado, não só na favela, mas na sociedade em geral, favorece a atuação do tráfico. Favorece. Se torna, às vezes, para aquele jovem que está vendo lá o tráfico funcionando do lado da casa dele, ou na frente do sua porta, ele vê aquela oportunidade de tentar ganhar dinheiro, já que ele não conhece outra realidade. Agora, professor, você está defendendo o traficante? Não estou defendendo o traficante, não estou defendendo o tráfico, tá? De nenhum tipo de tráfico. A questão é que isso não isenta o Estado da sua parcela, que é gigantesca, certo? Então, olha só,
a gente não generaliza, nunca generalizem. Eu já vi isso, inclusive, acontecendo, gente generalizando, depois tendo que pedir desculpa, tendo que reconhecer, tendo que, eu preciso pensar. A população total da favela, ou a maioria, é formada por pessoas que sobrevivem a essas desigualdades sociais. Então não estou passando a mão na cabeça de traficante, eu estou falando do trabalhador e da trabalhadora que vivem ali. Vocês compreenderam? Vocês compreenderam? Não é uma saída natural ir para o tráfico, não é, mas é preciso ter uma política pública que dê condições para as pessoas sobreviverem, independente de onde elas estejam. Vamos falar aqui, rapidinho. No Rio de Janeiro, desde 2008, foram criadas lá as UPPs, Unidade de Polícia Pacificadora, que você já deve ter visto isso muitas vezes. O objetivo delas, elas formam lá suas bases, é combater o crime e pacificar a região. Tá? Então eles tentam, a UPP ela combate através das armas, é uma pacificação feita através da força, para isolar os traficantes ou focalizar o tráfico em uma região e abrir espaço para as pessoas viverem em outras regiões. Isso soluciona? Isso é considerado uma medida paliativa. Paliativa. Naquele determinado momento, traficantes, você já deve ter visto isso em jornais, Cidade Alerta, me dá imagens do helicóptero, o comandante Hamilton, que o sujeito, ele, desculpa, mas não dá para não lembrar disso, né? Que aí os traficantes, eles migram, vão para um outro canto, acabam ou sendo presos ou fogem, e aí você tem uma favela onde as pessoas estão livres ali. Mas do que adianta, sendo que você não faz políticas públicas? Se você não investe em escolas, empregos, moradia digna, hospitais, o tráfico volta. Vocês compreenderam? Então, não é afastar, isso é uma medida paliativa. Então, até mesmo as UPPs são consideradas não a grande saída. Alguns falam que até é um projeto fracassado. Enfim, vamos lá então fazer uma questão sobre esse assunto, cobrada lá no Enem PPL de 2017. Vamos falar sobre isso, sobre essa questão de humanidade. É uma questão que fala sobre as UPPs. A política de pacificação não resolve todos os problemas da favela carioca. Ela é apenas um primeiro e indispensável passo para que seus moradores sejam tratados como cidadãos. Um primeiro, As unidades de política pacificadora, as UPPs, recuperam um território que estava ocupado por bandidos com armas de guerra. Substituíram a opressão de criminosos pela justiça formal do Estado. Mas, se a UPP não for seguida por, atenção, escola, hospital, saneamento, defensoria pública, emprego, daqui a pouco a polícia de ocupação terá que ir embora das favelas, ela não pode ficar ali o tempo todo, por inútil. Ou será obrigada a exercer a mesma opressão que o tráfico exercia para se proteger. Aqui o Cacá Diegues, no jornal O Globo, cineasta inclusive, né? Crítico, para o autor... Nossa, eu falei alto agora, deve ter estourado o microfone, desculpe. Para o autor, a consolidação da cidadania nas comunidades carentes está condicionada ao quê? É preciso, para ter cidadania nas comunidades, a efetivação de direitos sociais? Já acertou. O que é isso aqui? Isso aqui são direitos sociais, gente. Ok? Então, já acertou. É preciso ter mais do que uma polícia pacificadora. B, continuidade da ação ofensiva? Não, ele não quer ação ofensiva. Ela é primeiro passo indispensável, mas não pode ser o definitivo. Superação. Ninguém está trabalhando com conflitos de classe social aqui, tá bom?
de interferência, não, também estamos discutindo, e o texto do Cacá Diegues não fala sobre questões de entidades religiosas, atuação de igrejas. É uma realidade, mas não é isso que ele está falando. E é integração das forças de segurança, não são forças, são escolas, hospitais, saneamento, defensoria pública, emprego, entre outros. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui uma curtida, um comentário de carinho. E é isso, eu amo vocês de coração. Beijo, gente. Fui!